Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo João Camargo. Eu sou um trabalhador aqui do Lar Maria Cecília. E hoje vamos abordar um tema que acontece na vida de todo mundo, um tema que é corriqueiro, um tema normal, natural, mas que ainda causa é, muita, muito medo, causa temor, apreensão. Muita gente não quer nem ouvir falar disso, né? Até mesmo irmãos aqui da doutrina espírita ainda não se sente à vontade para lidar com esse tema. O nosso tema de hoje, irmãos, é a morte segundo a doutrina espírita. Primeiramente, farei um breve histórico e, em seguida, entraremos no tema propriamente dito, sempre buscando na literatura espírita, primeiramente em Kardec, na codificação, e depois nas obras complementares da doutrina espírita. Quem aqui tem medo da morte? Eu penso que a maioria, né, meus irmãos? Seja por medo da dor, seja por desconhecer, por temer o desconhecido, por temer ficar longe de entes queridos, e até mesmo por medo de enfrentar a própria consciência, né? Sem saber o que vai acontecer, sabendo que fez coisas erradas, que não levam a vida de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, a morte ainda depois de toda a criação do universo, ainda é um tema que nos causa muita controvérsia. Então, meus irmãos, afinal, o que é morrer? O que acontece na hora de morrer? Tem como se preparar para morrer, meus irmãos? Hoje nós iremos tentar clarear, jogar um pouco de luz sobre essa questão tão importante, né? Que assim como nascer, temos morrer, as duas únicas certezas que a gente tem na vida. A morte, meus irmãos, vem sendo estudado pela ciência nos últimos 100 anos, muito sistematicamente. E muito já se descobriu. É, a ciência vem abonar, vem afirmando que o que a doutrina espírita nos mostra e nos explica está correto, está provando cientificamente. E como eles obtêm essas provas? As comunicações inteligentes, né, da, da incorporação, da vidência, da psicografia, da possessão, de tantas outras, fornece material para o estudo e para que eles possam comprovar essas manifestações. E tem dito a cada dia e provado que essa é a mais pura verdade. Já disse Necon que as aparições, as experiências fora do corpo, as visões, as possessões, nos dão a eles a credibilidade para afirmar que a doutrina está certa. Então, meus irmãos, a história da morte se confunde com muitas vidas esquecidas no decorrer do tempo. Vida e morte caminham sempre juntas. Na história das mortes, as circunstâncias que marcaram a humanidade ocidental foram aquelas que envolveram a criação e a implantação do cristianismo no mundo, né? Haja visto que Jesus é o nosso maior exemplo. Morreu na cruz e ainda hoje é um incompreendido. A sua mensagem dá margem a muitas discussões, a muitas brigas entre irmãos que se apegam muito à letra e não à essência da mensagem do Cristo, não é mesmo? Haja visto que João Batista teve a morte por decapitação, o Espírito que batizou Jesus, primo de Jesus, que, segundo a literatura, o Espírito de envergadura moral, que depois de Jesus foi o maior que pisou na face da terra. Temos também Estevão, considerado o, o Marte, o primeiro Marte do cristianismo, né? Teve a morte por apedrejamento.
Temos Paulo, que foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo teve a cabeça decepada em Roma. Apenas João, o evangelista, que teve morte por velhice, que morreu por idade, né? Os demais todos tiveram morte, digamos assim, trágica, né? Inclusive os demais cristãos da época, que foram jogados ali no circo dos horrores para que os leões os comessem, tinham que fazer reuniões dentro dos túmulos, né, nas galerias, que naquele tempo enterrava as pessoas nas galerias, ali no meio de baratas, de ratos, perseguidos. Veja bem, meus irmãos, e eles iam com fé, morriam por amor à causa do Cristo, acreditavam. Veja que homens e mulheres cristãos de fé, que tamanha era a fé deles, que entrava cantando para serem abatidos. Veja que exemplo de confiança no nosso Mestre Jesus. Depois, na história, vem seguindo, passamos pelas cruzadas, passamos pela Inquisição, onde se matou muito em nome de Deus, em nome das religiões. Quanto equívoco, né, meu irmão? Até que chega em 1853, com o advento das mesas girantes, Kardec codifica a doutrina. A espiritualidade maior entende, ou entendeu na época, que a humanidade já estava preparada para receber e para entender o que realmente aconteceu. Como disse lá atrás o apóstolo João, o Consolador prometido que enviaria, que o Pai enviaria, é a doutrina espírita, né? É o evangelho dito pelos próprios espíritos e pelo próprio Jesus, que se manifestava com o nome de Espírito Verdade. Então, meus irmãos, como o Espiritismo entende a morte? Tem três termos muito usados que diferenciam um pouco uns do outro, mas que é correto também usar. Nós temos o termo morte, que nada mais é que representa a morte do corpo físico, mas ela nos traz uma sensação de fim, de que tudo acabou, de que tudo terminou, de que não há mais nada após a morte. Então, há muitos materialistas que realmente acreditam que morreu, acabou, não tem mais nada. E não é assim, né? A gente sabe que a morte é apenas a morte física, a morte orgânica. O corpo volta para a natureza e vai cumprir outras funções biológicas. E o espírito segue livre para vivenciar outras experiências e posteriormente reencarnar em outro corpo. Então, temos também o desencarne. O que é o desencarne? É uma palavra forte, que para muitos leva a uma interpretação de como se fosse tirar a carne, escalpear, né, desossar, mas não é isso. A gente sabe que o desencarnar representa o momento que o espírito deixa o corpo, né? Nós espíritas usamos muito essa palavra. E temos também a palavra passagem, que é um termo mais suave, que indica que há alguma coisa após o desencarne, que nem tudo se acaba com a morte. Então, os três termos são corretos usar, desde que quem esteja usando saiba o que significa a palavra que ele está falando, né? Então, aqui, para efeito da nossa conversação, eu vou usar o termo sempre o desencarnar, que é o que a gente mais tem usado aí no nosso dia a dia. Tá, mas como o espírito entende a morte?
Meus irmãos, a melhor forma de se entender a morte é compreender a vida, não é? Pensa bem, o que é uma vida, duas, 10, quantas forem necessárias para a gente evoluir. Então, entender a morte é mais fácil quando você entende a vida. A vida é algo muito maior que viver 30, 50, 80, 90 ou mais anos, não é mesmo? Aliás, afinal, o que é 100, 80 anos frente à eternidade? É um, é um sopro, né? A gente vê todo mundo falando, nossa, a vida passa tão rápido, e passa mesmo. É um estágio que a gente está fazendo aqui. E quando a gente vê, terminou. A vida é um período que vai desde a criação do espírito por Deus, quando ele nos cria simples e ignorante, até a eternidade. Então, meus amigos, a morte não existe. A vida é eterna. E durante esse período, o espírito passa por diversas encarnações. Quantas encarnações forem necessárias para ele vivenciar uma série de experiências e evoluir. Evoluir é o objetivo principal das encarnações. Mas nem sempre o espírito consegue evoluir o quanto ele precisava em uma encarnação. É necessário que ele volte em várias, porque ele vai evoluir um pouquinho a cada encarnação, não é de uma vez. Ele vem, sobe aí 2, 3 degraus, cai 2, cai um, começa a subir de novo. Então, assim, quando você morre, é claro que você evoluiu, pelo menos um pouquinho, né? A ciência espírita nos diz que o espírito não regride. O que você aprendeu está aprendido, mas o espírito pode estacionar em uma encarnação. Ele pode não evoluir ou evoluir muito minimamente, mas ele vai ter a oportunidade de voltar e continuar essa experiência reencarnatória. Ele vive no corpo, errando, acertando, aprendendo e corrigindo-se. E um dia, quando ele morre, o espírito fica livre para renascer novamente em outro corpo. E assim sucessivamente, em um vai e volta enorme e dinâmico, até que ele chega a um ponto de evolução onde ele não precise mais reencarnar, a não ser que queira ou por uma encarnação missionária. Vem aqui para ajudar, para dar um empurrão nos irmãos que estão aqui na retaguarda do processo. Então, irmãos, o Espiritismo encara a morte como um fato da vida, né? Como algo corriqueiro, um estágio natural de evolução do espírito. É assim que o Espiritismo encara, com naturalidade, né? Como uma coisa corriqueira, que vai terminar, que vai passar e que vai ter outras oportunidades. É claro, irmãos, que quando a morte chega, bate à nossa porta, seja com um parente, com um amigo, com alguém que a gente gosta, ou com alguém que a gente nem conhece, mas é noticiado aí na televisão, mortes de todos os tipos, mortes por afogamento, por acidente, por doença, morte coletiva e por aí vai, né? São tantas as formas que a morte aparece na vida de todos, mas não tem nada de errado, não tem nada fora do lugar. O quanto mais preparados estivermos, mais tranquilamente nós lidaremos com ela. A alma, meus irmãos, é simplesmente um inquilino do corpo. Quando esse contrato vence, o inquilino tem que desocupar esse imóvel, né? Esse corpo físico. É assim que funciona. E não tem nada de espetaculoso, de miraculoso. É uma coisa normal, é um processo da vida. Então, meus irmãos, para entender melhor a morte,
é necessário que conheçamos alguns conceitos básicos, o conceito de livre-arbítrio, o conceito de espírito, o conceito de perispírito e o conceito de corpo. O livre-arbítrio é o direito que nos é dado por Deus de fazermos o que quisermos, quando e como quisermos, mas arcaremos com as boas ou más consequências. Está aí o que a gente vê falar direto, a lei de causa e efeito, né? Como dizia o Chico, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nós temos livre-arbítrio para fazermos o que quisermos, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E iremos colher o que plantamos. Aí me perguntem, mas, senhor João, o que tem a ver isso tudo com a morte? Tem tudo a ver, meus irmãos. O livre-arbítrio define o nosso dia a dia, quem somos, define nossa vida atual e também a nossa vida futura. Define o tipo de vida que queremos ter e, como eu disse, a escolha é nossa, mas os resultados também são, né? Isso aí todo mundo que frequenta um centro ou que frequenta uma religião ou não, a maior parte das pessoas já sabem disso. O espírito é a centelha divina que anima o corpo. Enquanto esse espírito está no corpo, para efeito didático, ele é chamado de alma. E quando ele desencarna, ele é chamado de espírito. Mas é a mesma coisa. Simplesmente para definir um espírito que está encarnado e um que não está encarnado. Um desencarnado, então, né? E temos o perispírito, ou corpo perispiritual. E esse corpo é um corpo semimaterial, constituído que os espíritos chamam de matéria quinta essenciada. E ao desencarnar, ele acompanha o espírito, né? É como você tem, assim, um exemplo legal, aquele que está no filme lá do Kardec. Tem um cavaleiro, uma carroça e o cavalo. O cavalo é o espírito, o cavaleiro, o perispírito, e a carroça, o corpo físico. Se a carroça quebrar a roda, é o corpo físico que morreu. O que o cavaleiro faz? Solta o cavalo da carroça, que é o espírito, monta no cavalo e segue. Espírito e perispírito. Não é uma definição legal? Fácil de entender? Kardec tem uma definição de espírito muito legal. Ele diz o seguinte: o espírito não é, pois, uma abstração. É um ser definido, limitado e circunscrito. Na morte do corpo, não sai despojado de todo o envoltório material. Conserva a forma humana e, quando nos aparece, é sob aquela forma que nós o conhecemos. É assim que ele aparece aos olhos do médio vidente, tal qual ele era. O espírito mantém, depois que desencarna, a forma que ele tinha na última encarnação, a forma com que todos o conheceram. Então, meus irmãos, para se compreender a morte, tem um outro tópico que é muito importante que conheçamos. Que tópico é esse, meus irmãos? É Deus. O que é Deus, meus irmãos? Como ele opera na nossa vida? É outro ponto importante para se compreender a morte, é entender como o Espiritismo entende Deus. Deus não é uma pessoa, Deus não é uma luz, não é a natureza, não é o sol, não é a chuva, como muitas pessoas entendem Deus. Eu já vi muita gente falar, o que é Deus? Ah, Deus eu entendo ele quando chove, quando venta, quando faz sol, quando se planta, nasce, colhe. Não, gente, isso não é Deus. Isso está incluso na obra de Deus. Mas Deus é muito mais que isso.
Segundo a doutrina, segundo Kardec, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Esse é o conceito de Deus. Então, não há nada acima ou maior que Deus. Deus é o princípio de tudo. Toda a criação acontece a partir de Deus. Tudo, tudo, o ser humano, as coisas materiais, tudo está envolto no fluido cósmico e universal. Tudo é matéria, matéria condensada, matéria animada. O espírito também é matéria, porque o perispírito tem a semimaterialidade dele. Aí, compreendendo o que é Deus, isso evita que a gente, digamos, na hora da morte de um ente querido, na morte de um amigo, na morte de alguém, aquelas palavras equivocadas como: ah, como Deus permitiu que isso acontecesse, ele era uma pessoa tão boa, Deus não existe, ou Deus não é justo, e muitas outras tiradas que não condizem com a verdade. Eu não estou criticando, é porque às vezes os irmãos também não têm esse conhecimento, né? Então, se Deus é supremo, é porque ele é perfeito. Se tivesse uma única falha, um único defeito, não seria Deus. Então, Deus é a perfeição. Então, dai-nos, gente, graças a Deus em tudo que a gente faz, em tudo que acontece na vida da gente, porque os planos de Deus é muito maior para a nossa vida do que os nossos. Então, entendamos, irmãos, se Deus é todo perfeição, quando alguém que amamos morre, isso está certo, isso é natural e tem um propósito. Não foi engano, nem injusto e nem foi antes da hora. O que mais, eu acho que marca as pessoas é quando a morte é uma morte trágica, né? Sofreu um acidente, né? Sofreu uma doença terrível, a pessoa fala, era tão jovem, tinha a vida toda pela frente, né? E fala esses impropérios aí que eu citei antes, mas não tem nada fora do controle de Deus. E é isso que a gente tem que entender. E quando a gente entende que Deus tem muitos meios e muitos mecanismos de agir na nossa vida, a gente não pode questionar e nem revoltar com ele. Cabe a nós procurar entender, aceitar a sua vontade. Porque a única certeza que temos é que partiremos um dia, com 10, com 20, com 30, com 50, com 80 anos, o que importa é isso, não é? A gente sofre muito mais na morte de alguém pelo nosso próprio egoísmo. Pense bem, meus irmãos, eu já vi muita gente falar assim, ah, e agora, como eu vou viver sem essa pessoa? Eu, né? Eu vou viver. Como vai ser a minha vida? Eu não dou conta de viver sem ela. A pessoa está falando dele, não da pessoa que partiu. Isso é egoísmo. Ao invés dela aceitar, falar assim, não, que Jesus receba, né? Que agradecer pelo tempo que ele passou aqui entre nós. Não, tem um comportamento egoísta, falando de si próprio, né? Então, a gente precisa atentar para isso. Então, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, questões 941 e 942, Kardec pergunta aos espíritos: o medo da morte é para muitas pessoas um motivo de perplexidade. De onde vem esse medo? Se tem o futuro diante de si. E os espíritos respondem: é um erro ter esse medo. Mas que quereis? Se desde criança procuram convencê-las de que existe um inferno e um paraíso, ou céu, né? E que é mais provável que vá para o inferno, por culpa do tal do pecado mortal, ou seja, aquele pecado que não tem perdão, aquele pecado que você vai queimar no fogo do inferno eternamente. Onde está a justiça de Deus, meu irmão, num pensamento desse?
não tem nenhum cabimento, né? A partir daí se construiu a cultura do medo da morte. Então, aquele medo que a maior parte das pessoas tem é por causa dessa cultura criada desde a infância e que ainda hoje existe. Os mais velhos, os religiosos, defendiam essa ideia das penas eternas, né? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. E ponto, acabou. E a gente sabe que não é assim, né? Deus nos dá oportunidades contínuas de nos melhorarmos e de evoluirmos. Ele mesmo disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Umas chegarão à frente, outras atrás, mas todas chegarão um dia. O futuro de todo espírito é a angelitude. Que demore o quanto demorar, mas aproxima-se de Deus, de Jesus. E Kardec continua: a morte não inspira ao justo nenhum temor, porque com a fé tem a certeza do futuro, a esperança em vida melhor e a caridade que praticou dá-lhe a certeza que não encontrará no mundo espiritual nenhum ser que deva temer. Olha aí, gente. Ele dizendo que quem segue os preceitos que ele mesmo vivenciou e nos ensinou não tem por que temer a morte, porque teve uma vida reta, uma vida condizente, né, com, com a evolução. É claro, meu irmão, que todo mundo que está aqui na Terra está porque tem débitos, tem o que se corrigir. Não pense que a gente está aqui porque é espírita, porque faz oração, porque vai em outra igreja, faz a caridade. Nós não temos as nossas provações por passar. Temos sim, como todo mundo. Só que, quando a gente se tem conhecimento, a gente consegue passar por elas amenizando o sofrimento, entendendo que esse é o processo de evolução. E aí a gente consegue lidar melhor, né, com essas experiências que a gente tem que vivenciar aqui na matéria. Na questão 730, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que a morte deve nos conduzir a uma vida melhor, que os livra dos males desta, e, por isso, mais deveria ser desejada que temida, porque o homem tem um horror instintivo que o faz temer a morte. E os espíritos respondem: a voz secreta que o faz temer a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa para o seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite o tempo e a moratória que Deus lhe concede. Mas ingrato, rende mais vezes graças à sua estrela, que é o seu Criador. O que os espíritos quiseram dizer aí é que quando nós, pelo nosso livre-arbítrio, começamos a desviar do caminho, do nosso planejamento reencarnatório, ele nos dá aviso. Ele nos manda um perigo, ele nos manda uma dor, uma doença, para que a gente reflita e repense os nossos posicionamentos. É como se ele estivesse falando: venha, você está desviando do caminho. Ele está te dando uma nova chance de você se corrigir, te botando no caminho correto novamente. E a pessoa, às vezes, até faz essa reflexão, mas quando essa dor, essa ameaça passa, ele volta ao seu que era antes. Ou seja, buscar mais a questão material do que a questão espiritual. Não é que a matéria não seja importante. A gente precisa trabalhar, ganhar o pão de cada dia, ter as conquistas, mas tem que ser uma conquista honesta, uma conquista justa.
e buscando primeiramente as conquistas do espírito. A conquista material, a conquista intelectual, não dispensa a conquista das coisas do espírito, das coisas de Deus, porque sabemos que é tudo transitório. Como disse lá atrás, somos apenas inquilinos do corpo. Então, meus amigos, o último tema da nossa palestra é como se preparar para morrer. Boa pergunta, né? A doutrina espírita nos elucida que é estudando a morte, buscando compreendê-la sem dogmas, sem medo, sem sustos, sem fantasias, com serenidade, aceitando que morrer faz parte da vida. Também nos preparamos buscando evoluir moral e intelectualmente. Isso significa aprimorar nosso modo de ser. E como fazemos isso? Sendo mais justos, mais honestos, mais humildes, equilibrados, pacientes, mais caridosos e etc. A lista é enorme, né? E isso é evoluir. É para isso que encarnamos sucessivas vezes até aprendermos. Então, não adianta, gente, o caminho é esse que Jesus nos ensinou. Fazer o bem o máximo que pudermos. Amar ao máximo que pudermos. Deixar de lado todas as picuinhas, os melindres, e procurar ser pessoas calmas, tranquilas, amorosas. Perdoar, essa é a palavra. Perdão, meus irmãos. Perdoa principalmente os vossos inimigos, quem te ofende. Porque perdoar, porque conviver com quem só nos traz alegria, graça é muito fácil, né? Quero ver se despojar desses sentimentos nocivos que nos prende aqui na matéria. Então, meus amigos, se preparar para morrer é viver de acordo com o que Jesus nos ensina. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso resume praticamente a lei de Deus. Então, meus irmãos, para concluir, nós já entendemos que a morte não existe. O que existe, meus irmãos, é vida após a vida. E vida em abundância. O que não podemos é ficar com um sentimento egoísta contra a vontade de Deus, que entende quando chega o momento daquela pessoa querida partir. E cabe a nós lembrar dessa pessoa, como eu disse lá atrás, com amor, com carinho, orando por ela, pedindo a Deus, a Jesus e aos mentores que assista essa pessoa, porque, do contrário, nós vamos atrapalhar a evolução desse espírito, nós vamos prendê-la aqui na matéria por causa das nossas vibrações egoístas, de perca, porque o espírito recebe todas as nossas vibrações de amor, de tristeza, de alegria. Meus irmãos, nosso tempo é curto, a matéria é longa, a literatura espírita tem toda uma gama de livros que discorre sobre o assunto. Quem quiser se aperfeiçoar, tem muita obra à disposição. A gente pode, lá no centro, em uma oportunidade, indicar alguma literatura para que vocês possam aperfeiçoar. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço imensamente a atenção de todos e vamos fazer a prece de encerramento dessa matéria. Eu convido a todos, de posse de suas garrafinhas de águas, que concentrem, elevemos o nosso pensamento a Deus. Jesus, bom e amado Mestre, estamos aqui nesta noite para aprenderes um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Permita que consigamos fazer as nossas reformas íntimas, refletir sobre os seus ensinamentos e que possamos nos preparar, Jesus, para o momento da partida, assim como o Senhor nos ensina. Dai-nos a força necessária, perdoa as nossas ofensas, que os guias espirituais possam estar sempre
nos amparando. É que os amigos do Laboratório Divino de Luz coloquem o remédio necessário na água de cada um, para que aplaque as dores físicas, emocionais e espirituais. Que tenhamos uma noite, uma semana com muita paz, com muita luz, e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado, irmãos.